No dia 13/10/2008, um homem chamado Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos, invade um apartamento do CDHU em Santo André e faz de refém 4 adolescentes. E assim começava um dos eventos mais bizarros da mídia brasileira, onde nos acompanhamos em detalhes, por todos os ângulos possíveis, o sequestro desses jovens. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caso Eloá. Eu assisti a série Tremembé, que tá disponível na Prime Video, que conta a história dos prisioneiros desse presídio que ficou conhecido como Presídio dos Famosos, justamente por abrigar alguns dos presos que tinham cometido os casos mais midiáticos do Brasil. E tem um momento lá que aparece o Lindenberg. Ele não tem destaque na série, ele só aparece de relance, acho que tem uma ou duas falas, mas eu me lembrei do caso Eloá quando eu vi ele. E me lembrei que a Netflix tinha me recomendado um documentário sobre esse caso, e decidi ir lá assistir esse documentário. E quando eu assisti esse documentário, eu me recordei um pouco mais dessa história. Eu lembrava, sim, do caso, lembrava que ele tinha sido extremamente midiático, porém, em 2008 eu estava na faculdade, e nessa época eu não assistia nada de TV, nada. E assim, em algum momento que eu tinha pra assistir alguma coisa, eu assistia um filme ou alguma série, então eu não me recordo de ter acompanhado de perto isso que aconteceu. E, gente, quando eu comecei a assistir esse documentário, eu vi a bizarrice que foi esse caso, infelizmente. E também eu acabei assistindo um outro documentário para complementar e algumas outras reportagens, que eu vou deixar todas as referências linkadas aqui para vocês, que eu usei como base desse vídeo. Então vamos falar um pouquinho de quem era Eloá. Eloá era uma jovem na época que ela foi sequestrada com 15 anos, que vinha de uma família simples, que morava na CDHU, na famosa Coab, né, de Santo André. O pai dela tem uma história que a gente vai aprofundar um pouquinho depois, mas ele trabalhava como segurança, eles levavam uma vida simples, e ela tinha mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, né? O nome do mais velho é bem difícil, Rodnixon, acho que é assim que fala, e o Douglas. O pai dela é o Everaldo e a mãe dela é a Ana Cristina, que eles também chamam de Tina. Ela começou a namorar o Lindenberg, que eles chamavam de Liso, quando ela tinha apenas 12 anos. Ele ganhou esse apelido de Liso porque eles diziam que ele era um jogador muito liso no jogo de futebol, muito esperto ali, né, muito tal. E o Lindenberg era muito amigo do Douglas, do irmão dela, então ele se aproximou ali do Douglas, e através do Douglas ele acabou chegando na Eloá. E aí eu lembro, a mãe dela conta no documentário, que ela acabou não falando muito sobre esse paquera, né, que era o Lindenberg, mas ele foi lá falar com a família falou, ok, vocês podem namorar, mas ela é muito nova, então não tem negócio de sair, vai namorar aqui dentro de casa e etc, porque os pais acharam melhor, né, deixar o namoro estar dentro de casa do que na rua e eles perderem o controle. E eles namoraram, mas assim, no documentário da Netflix, eles leem trechos do diário da Eloá. E assim, se vê que ela era uma garota apaixonada, mas ela tinha 12 anos e ele tinha 19, gente. A diferença da idade é muito grande. Eu sei que os meus pais, né, tem uma diferença muito parecida. E minha mãe também começou a namorar muito cedo com meu pai, ele com 12 anos. Mas era um pouco diferente, né, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, que não era bem o caso da Eloá. Então eu acho que pra mim uma coisa que pega muito é essa diferença de idade deles, 12 e 19. A gente sabe que quando a pessoa já passou dos 20 anos, 20 e poucos anos, essa diferença não é tão significativa, mas nessa idade, 7 anos de diferença é muito grande. Ela ainda era uma criança e ele já estava entrando na vida adulta. Então assim, não, pra mim não faz muito sentido esse relacionamento entre os dois. Mas o relacionamento aconteceu e parece que eles tinham muitas idas e vindas também. E que sempre era a Eloá quem acabava indo buscar de volta o Lindenberg. Então, quando eles terminaram de vez e ela não que foi mais atrás dele, ele não aceitou bem esse término, né? E foi aí que no dia, inclusive, que ele comete esse momento, esse sequestro, ele pega o irmão dela, o Douglas, leva pra dar uma volta de moto e deixa o Douglas bem num lugar meio distante, assim. Então o Douglas até, inclusive, meio que pra tirar o Douglas da possibilidade do Douglas estar em casa. Só que quando ele chega lá eu não sei o que ele já tava planejando fazer com ela lá, ela tava com outros 3 colegas que tinham ido fazer um trabalho de escola, um trabalho de geografia em casa. Então era por volta da hora do almoço, quando ele entra no apartamento, e aí ele acaba rendendo os 4 adolescentes. Nisso, o dia vai passando, o Douglas chega em casa e Eloá não abre a porta pra ele, e aí, quando o pai dele chega, o Lindenberg acaba respondendo e dizendo que eles estão lá dentro e que não é que ele tá lá com os 4, ele vai matar todo mundo, etc e tal. E quando o pai do Victor, que era um dos garotos que estavam lá, que era a Eloá, uma das suas melhores amigas, a Nayara, o Iago, que era namorado da Nayara, e o Victor, que
No momento que, inclusive, o Lindenberg viu lá, ele achou que que a Eloá e ele pudessem estar tendo alguma coisa, mas eles não estavam. Era realmente, eles iam fazer um trabalho de escola. Enfim, o pai do Vitor notou que o filho estava demorando para voltar para casa e acabou pedindo ajuda para uma viatura que estava passando, e aí eles chegaram lá e nisso já se começou, né, gente, descobriu-se o que estava acontecendo, isso já era à noite, né, começo da noite, e o primeiro policial que chegou lá, que foi o policial Atos Valeriano, começa a negociar com esse rapaz, mas assim, ele bem do começo falando que ele ia se matar, ela ia se matar, o Victor, ele revela que ele fala que ele mostra que ele tem munição suficiente para ficar lá semanas e sei lá o que. E aí começa aquela relação bem difícil, inclusive ele chega, o Lindenberg, pela janela a atirar contra o policial, né, mesmo ele estando negociando com o policial, e acontece que o Victor tem um desmaio, né, ele começa a passar mal, ele acaba desmaiando, e aí o Lindenberg aceita então liberar o Victor. Então o primeiro a ser liberado é o Victor. Algumas horas depois, ainda na mesma noite, ele libera o Iago também e fica só com as duas meninas lá dentro. Nisso, o GAT chega, né, nesse processo todo o GAT já chegou e assume então a operação. O GAT, no caso, é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, né, do estado de São Paulo, e é onde que começam essas primeiras negociações e etc. Só que também foi aí que o caso começou a chegar na TV, começou a ficar um pouco midiático, né? E de passado lá mais de 24 horas, né, a Nayara e Eloá estavam ainda lá dentro, junto com o Lindenberg, né? O primeiro negociador, que era o Atos, né, ele é substituído pelo capitão Adriano Giovannini, que é do GAT, e passa então a negociar com eles. E uma coisa que já começa a acontecer é que as televisões começam a chegar e montar as suas estações ali e alugar apartamentos ali no mesmo CDHU para poder ter acesso, e começa a se tornar já um circo midiático, né, todo mundo em cima querendo saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, e começa-se a criar ali a imagem de Lindenberg, né, porque assim, começam a entrevistar as pessoas, não, mas ele era um rapaz trabalhador, ele tinha 2 empregos, ele trabalhava como motoboy, entregador de pizza, não sei se ele trabalhava com, acho que era isso, motoboy, entregador de pizza e não sei o que. Aí com entrevistão, não, mas ele era um bom rapaz. Aí já começa a noticiar, olha, antes de ir cometer o seu ato, né, o seu sequestro, ele foi lá pagar suas continhas, pagou as contas direitinho. E começou essa coisa, porque realmente ele não tinha uma passagem pela polícia, apesar de algumas pessoas falar que ele se relacionava ali, que ele tinha ali uma relação com bandidos. Inclusive o irmão mais velho de Eloá não gostava muito dele porque ele achava que ele tinha muita proximidade com pessoas que não tinham boa índole. E aí ele não gostava muito, mas enfim, ele não tinha muito o que fazer ali naquela situação. Inclusive, tem uma vizinha que dá depoimento no outro documentário que eu assisti, que ela fala que o filho dela, né, ela não conhecia muito Lindenberg, mas o filho dela jogava bola ali junto com os outros garotos, com o irmão da Eloá. E ele chega falando um dia, ai mãe, você não vai acreditar, sabe quem tá namorando, a Eloá tá namorando? Lindenberg. E aí a mãe dele fala, mas por quê, filho? Qual que é o problema? Ah não, as pessoas falam que ele não é uma boa pessoa, né? Ele não é uma boa pessoa. E aí, tipo assim, então tinha ali uma fama. Porém, quando essa história chegou na rede nacional, ficou tipo, ai, quase que uma história de amor. Nossa, num dos documentários tem alguém que tá dando depoimento na televisão e fala assim, eu espero que fique tudo bem, que isso tudo acabe em pizza e que ele se case lá com o grande amor dele, que no caso era Eloá. Então, assim, já começou uma coisa meio torta aí, porque já começou quase que uma glamorização desse cara que tava cometendo esse ato tão horrível. E aí as coisas foram acontecendo, aí a polícia manda cortar a luz, aí a polícia manda cortar a luz, a Eloá liga pra mãe dela, chorando, né, ele permite que a Eloá ligue pra mãe dela, pedindo pra mãe dela falar com a polícia e pedindo pra voltar a luz e etc. Aí começa a negociação e ele acaba liberando, então, a Nayara, ali por volta de mais ou menos umas 40 horas já de sequestro, tá? Então ele fica com a Eloá lá. E aí, gente, continua as negociações, e aí as coisas que começam a achar meio estranha, né? Eles começam a pôr os irmãos da Eloá pra falar com o Lindenberg, né? Então, o Rodney lá, Rodney, a gente vai ter que ler o nome dele, porque o nome dele é muito diferente. O Ronixon fala com ele, mas assim, o mais bizarro pra mim é o Douglas, porque o Douglas era uma criança, um pré-adolescente ali, e o Douglas aqui no telefone negociando com o Lindenberg, e tem tudo isso gravado, tá? Gente, é muito bizarro.
e ele negociando, e ele contando que ele se sentia culpado, porque foi ele que apresentou o Lindenberg pra irmã dele, né? Então ele começa a negociar ali, e eu fico, gente, tá certo isso, uma criança. E a mãe da Nayara fala com ele, a mãe da Eloá fala com ele, a mãe da Eloá fala com ele, e assim, o que todo mundo fala é que a mãe da Eloá tinha muito carinho pelo Lindenberg. E com tudo aquilo que estava acontecendo, ela ainda falava, olha, não, mas a gente vai dar um jeito, você não vai ser morto, a gente vai te proteger, e etc. Apesar de tudo que estava acontecendo, né? Que esse carinho que ela sentia pelo Lindenberg só foi passar mesmo depois eles falam que essa vizinha relata que a relação da mãe da Eloá com Lindenberg realmente mudou depois do julgamento, né? Pela forma que ele falou e coisas que ele fez no julgamento. Então, lá quando tá mais ou menos umas 50 horas ali já de sequestro, ele pede comida, e aí tem uma cena passada em todas as televisões possíveis da Eloá na janela, jogando uma corda de lençóis, e aí quem amarra, inclusive, a comida lá nessa corda de lençóis é o Douglas, pra subir essa comida pra eles. E assim vai indo, tá, gente? Não é só essa vez, mas outras vezes também entregue comida pra eles e tal. E uma coisa que se questiona muito, 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 além da presença da mídia de uma forma muito incisiva e pesada ali naquele lugar, explorando cada mínimo detalhe, sabe, tentando, tipo, tornar um negócio assim, o que eles comeram, uma notícia, sabe, tentando, entrevistando, tem uma hora que eles entrevistam a irmã do Lindenberg, a irmã dele fala assim, você acha que ela fez isso? Amor, gente, amor, sério? Não, gente, não, mas enfim. Aí, além de toda essa bizarrice midiática, que é bastante questionada, também se questiona muito a atitude da polícia. Que desde o começo, o GAT, gente, tem atiradores de elite, né? E aí, desde o começo, tinha atiradores de elite posicionados. E em diversos momentos o Lindenberg aparece na janela. E muita gente questiona por que eles não abateram o Lindenberg ali, não fizeram alguma coisa pra parar aquela situação, né? Então é muito questionado isso. Uma outra coisa que eu vi pessoas questionando, né, que eu assisti alguns vídeos no YouTube também, foi por que não colocaram alguma coisa na comida, entendeu? Algum sonífero, alguma coisa assim, porque colocariam, eles comeriam, a menina também, talvez, se você dormir, mas tudo bem, sabe? Aí eles conseguiriam fazer esse resgate sem muito problema, mas nenhuma dessas ações foram tomadas. Inclusive o irmão dela tem hora que fala assim, diversas vezes a gente ouvia, estamos posicionados, tem autorização para atirar? E não tinha, mas a polícia fala que toda vez que eles não tiveram nenhum momento pra isso, que toda vez a Eloá meio que protegia, que ela aparecia junto com ele ali na janela. Aí, a bizarrice maior acontece ali por volta de 58 horas de resgate já, quando a Rede TV, um jornalista chamado Luiz Guerra, que trabalhava no programa da Sônia Abrão, olha o detalhe, gente, Sônia Abrão, programa de fofoca, basicamente, liga pro Lindenberg. Um jornalista que trabalhava num programa de fofoca da tarde, liga para uma pessoa, para um sequestrador, no meio do sequestro. E o Lindenberg atende. E o Lindenberg dá entrevista em rede nacional. E ele fala com a Eloá. Ele, né, pede pra falar com a Eloá, o Lindenberg deixa, e a Eloá manda falar que ama os pais. Gente, que bizarrice. Eu juro que eu não lembrava disso. Juro. E aí, a polícia fala que a partir desse momento, que isso já tava complicado fazer as negociações e tudo mais, porque sim, gente, o Lindenberg começa a sentir o centro, o protagonista dessa história maluca que ele criou. Então, a partir desse momento, se já tava difícil ali fazer a negociação com ele, a partir daí ficou muito, muito pior. Então, gente, vem a outra bizarrice. A Nayara, lembra? Nayara tinha sido liberada, a melhor amiga da Eloá. Ela aceita participar de uma negociação lá, que vai fazer parte ela e o Douglas, né? E na teoria era pra ela chegar até próximo ao apartamento e tal. Eu sei que ela chega na parte do apartamento e adivinha, gente? Adivinha? Ela volta a ser refém. Ela volta a ser refém. Aí, inclusive, tem alguém que fala assim que foi o único grupo que tem isso, né, de polícia pra falar que tinha um refém e passou a ter dois nessa história, é o GAT, né, nessa situação muito, muito bizarra. E o negócio tava tão bizarro, tão midiático, gente, que tem uma hora que eles colocam uma camisa do São Paulo na janela, e aí simplesmente aparece o Marco Aurélio Cunha, que era um dos dirigentes do São Paulo, tentando negociar também. Nesse inteirinho, o pai de Eloá passa mal e precisa ser levado no hospital. E isso tudo é
televisionado, como tudo ali naquele caso. E com isso, gente, abre-se um outro braço bizarro dessa história. O pai de Eloá, que até então era conhecido por todos ali como Aldo José da Silva Pimentel, na verdade era Everaldo Pereira dos Santos, um fugitivo, um ex-PM de Alagoas, que tinha sido acusado de 4 assassinatos e condenado em 1993 por 2 deles, que era o assassinato de um irmão de um ex-governador do Alagoas, que chamava Ricardo José Lessa, e do seu motorista, Antenor Carlota da Silva. Ambos os crimes em 1991. Porém, ele ainda era suspeito de mais 2 crimes, que era a morte de Celso José Dias, em 90, e da ex-esposa dele, que era a Marta Lúcia Pereira, em 1992. Ele foi condenado em 1993 a 33 anos de prisão, mas ele fugiu. Foi para São Paulo, mudou de nome e seguia a sua vida bem quietinho como segurança. E ninguém nunca soube disso até que ele apareceu na televisão. E aí ele inclusive nem participa depois do enterro da Eloá, né? Porque ele está fugitivo e ele vai fugir novamente, né? Só que depois ele foge, né? E só que em 2009 ele acaba sendo preso num sítio e ele tá cumprindo pena, né? No semiaberto. Ele tá em semiaberto desde 2014, então em 2009 ele começa a cumprir sua pena e em 2014 ele vai pro semiaberto. E assim, bizarro, bizarro. Mas enfim, voltamos à história de Eloá. Então eles começam já as coisas começam a ficar muito estressadas, percebe-se que o Lindenberg não tá aberto para discussão mais e tal, aí decide se deixar eles sem comida para eles ficarem mais nervosos ainda. Pasmem, outras TVs fazem entrevista, inclusive a TV Globo, com o Lindenberg, que é um absurdo gigantesco, né? E aí, quando tá ali por volta de mais de 97 horas por aí, ele fala que ele quer um documento assinado garantindo a sua integridade física. Então vem um procurador não, esqueci como fala, mas vem uma pessoa ali de juízo e tal, faz o documento, manda pra ele diz que não entendeu nada do documento, que pra ele não fica satisfeito com aquilo, continua nervoso e etc. E aí, gente, ali, depois de 100 horas de sequestro, houve-se uma explosão, a polícia invade, né, tem uma explosão na porta, a polícia invade, houve-se tiros, Nayara recebe um tiro no rosto, sai com o rosto ensanguentado, mas a coisa foi de raspão, pegou no rosto e na mão dela. Mas Eloá sai de dentro daquele lugar, carregada nos braços por policial. Ela tinha levado 2 tiros, incluindo um na virilha e um na cabeça. Ela vai para o hospital, passa por cirurgia, mas os médicos já dizem para a mãe que a situação é muito difícil e que eles estão fazendo o que eles podem, mas que tá complicado de salvar a vida de Eloá. E ela acaba não resistindo, né? Ela acaba falecendo. E o Lindenberg, né, vai ser julgado e ele, no julgamento, ele acaba pegando 98 anos de prisão, só que depois é diminuído para 36 anos. Atualmente ele tá ainda em Tremembé, no semiaberto, e ele morre de medo. Primeiro, porque existem muitas controvérsias com relação a essa ação da polícia, porque a polícia fala que só invadiu depois que ouviu um tiro. Lindenberg diz que não atirou, ele só atirou depois que a polícia invadiu e que ele estava muito nervoso e que ele acabou atirando. Nayara diz que, Nayara testemunha, que não houve tiro antes da invasão, que os tiros foram posteriores à invasão. Porém, a polícia militar sustenta que só invadiu depois do tiro e essa é a história oficial. Eles invadiram depois de ouvir o primeiro tiro de Lindenberg. Mas o Lindenberg levou isso como uma defesa dele, que ele acabou atirando depois da invasão e coisa e tal, para tentar diminuir a sua pena, diminuir a parte de responsabilização dele mesmo. Então ele morre de medo. Ele foi para Tremembé, né? Além do caso dele ter sido muito midiático, porque a polícia, ele acusou a polícia de mentirosa. Então os policiais não gostam muito dele. E ele morre de medo do ex-sogro devido a esse histórico do ex-sogro. E lembrando que ele só foi preso, só foi descoberto por causa do Lindenberg, né? Porque o Lindenberg fez tudo isso com a filha dele. E além do que, ele matou a menina, matou a jovem. E assim, gente, é muito triste ver essa lambança. Depois disso, a polícia militar criou protocolos mais específicos para casos assim, mas infelizmente a Eloá teve que morrer para isso acontecer.
Eu acho que a mídia tem sua parcela de culpa, sim. A gente sabe que a gente quer saber o que tá acontecendo, a gente quer as coisas que querem ser noticiadas, mas tem um limite, né, gente? Tem um limite, tem coisas que, do jeito que foi feito, transformou-se o Lindenberg num grande protagonista dessa situação toda, e no final ele tava gostando, ele ficava se vendo na TV lá, em cima. Então, assim, absurdo, absurdo. Não vou nem falar nada de ligar. Onde já se viu isso, gente? Ligar. E assim, todas as táticas que foram usadas pelo Gatti também, pra mim, são muito questionáveis. Acho que eles poderiam, sim, ter abatido. Ai, tem um momento que o coronel lá do Gatti, ele dá uma entrevista que ele fala assim: ai, gente, como que invadir se tem 3 crianças lá conversando? 3 crianças conversando no momento que tava a Eloá, Nayara e o Lindenberg. O Lindenberg é um sequestrador, não tem nada de criança lá conversando. É um sequestrador que sequestrou 2 meninas e estão lá, tá lá fazendo, sabe lá se Deus o quê. Gente, ele batia na Eloá, tá? Durante o sequestro, as pessoas às vezes estavam no telefone e ele estava batendo nela e as pessoas ouviam. O irmão, o Douglas, ouviu ele batendo na irmã dele. O Douglas dá muita pena quando ele fala de como ele se sentia culpado. Ele fala que no enterro dela ele não conseguiu falar nada pra ela porque ele não sabia o que falar, porque ele se sentia extremamente culpado por tudo, por ter apresentado ele. Gente, que culpa esse menino tem? Que culpa esse menino tem, sabe? E é muito. Nossa, é trágico, é terrível. E no final as pessoas sempre são os que mais sofrem, são as pessoas que ali da família, né? Porque o Lindenberg tá preso? Tá, pelo menos tá preso até agora. Mas assim, ai gente, muito triste. O governo de São Paulo foi obrigado a pagar uma indenização para Nayara, mas assim, não é nada perto do que essa menina sofreu também. Onde já se viu, gente? Ela era uma menina. Como é que vocês botam ela numa situação dessa? Botam ela lá de novo dentro de um. Junto com um bandido, dentro de um sequestro. É assim, é todo tipo. Quanto mais eu penso nessa história, mais eu vejo o quanto ela é absurda e bizarra. Bizarra, bizarra, bizarra. Eu só faço votos, né, que a família da Eloá consiga, né, eles conseguiram se tocar a vida, os irmãos dela têm filhos, que a mãe dela encontra felicidade nos netos, e que eles consigam manter a memória da Eloá viva, mas e que ela seja uma memória feliz para eles, e que eles não fiquem remoendo essa tristeza ou esse raiva por esse ser, né, que dizia amar ela e que fez isso contra ela. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ser um vídeo muito triste. Lembram de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau.